Olá, seja bem-vindo ao Foco Saúde, um podcast voltado totalmente para a promoção da saúde e a saúde no seu mais amplo sentido. Eu sou Leandro Carvalho, nutricionista clínico, e hoje no Foco Saúde iremos abordar um assunto que afeta muitos homens e mulheres, calvície. Mas antes disso, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores: Instituto Longevitar, Clínica Centermed, Clínica Saúde e Equilíbrio, Health Suplementos, Ateliê Eliane Martins, Dilane Corretora de Imóveis, Barbearia do Dan e Mr. Cone. Gente, voltando ao nosso tema de hoje, o assunto de hoje, calvície. Nada melhor do que a gente falar com um profissional especialista nessa área. E eu costumo dizer para os meus pacientes, quando encontramos o profissional certo, a evolução para a melhor saúde vem, com certeza. E para falarmos desse assunto, nossa convidada especial é a médica doutora Maria Fernanda Pedrosa. Seja muito bem-vinda ao Foco Saúde. Doutora Maria Fernanda Pedrosa, como anteriormente eu tinha dito, nada melhor do que falar com um especialista na área, um especialista no assunto. Seja muito bem-vindo ao Foco Saúde. Olá, Leandro, tudo bem? Muito obrigada, muito honrada por estar aqui, obrigada pelo convite e vamos lá. Então, olha só, eu gostaria primeiro de saber a respeito da sua história na medicina. Conta pra gente como é que foi sua trajetória, como que você chegou até aqui nessa questão da especialização em tricologia. Então, eu vim de uma família majoritariamente de médicos e os meus pais são dermatologistas. Fiz dermatologia, me especializei, credenciada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e quando eu me vi no meio da dermatologia, eu sempre quis ter uma subespecialidade, né? Eu brinco que eu acho que quem faz muita coisa acaba que perde um pouco a qualidade em tudo. Então, eu queria fazer uma coisa, mas eu não sabia bem o que era. Então, fui estudando, fui frequentando os ambulatórios, e aí eu me vi fazendo cabelo. Por quê? Eu gosto de coisas palpáveis, eu gosto de coisas que o resultado é visível. Sim. E muitas vezes na dermatologia, em algumas patologias, a gente não tem isso, né? São coisas, às vezes, autolimitadas, às vezes um pouco subjetivas. Embora a gente tenha patologias seríssimas que precisam de um dermatologista competente, eu gostava daquela coisa mais palpável, né? Mais do resultado do antes e depois. Era isso que me encantava, isso me moveu. Então, eu decidi fazer tricologia porque eu via que, além de eu realizar o meu desejo pessoal, eu conseguia melhorar a autoestima dos homens e das mulheres que passavam por mim desacreditados, né? Porque seguiram instruções erradas, seguiram instruções, né, que não eram muito assertivas para o caso deles. Tanto que a maioria das vezes que o paciente chega para mim, ele fala: olha, eu vim meio descrente, porque eu já tentei tal coisa, eu já comprei tal coisa, eu já fiz isso. E eu tento, né, tirar isso da cabeça dele pra gente ir para um caminho correto. Então, essa parte também me encantou, de poder ajudar pessoas que achavam que não tinham solução. Olha só, doutora, a gente observa, na sua fala eu observei o seguinte, é o que a gente costuma ouvir, né? Ah, mas eu já usei tal medicamento, já fui em outros médicos e nada, e não resolve, não adiantou nada para mim. E a gente, como eu acabei de dizer aqui, a gente precisa encontrar o profissional certo e não ir em historinhas, em dicas, ou aquela situação de: ah, meu vizinho usou isso, ah, fulano disse que isso aqui é muito bom. Isso é muito complicado, né, doutora? Muito, porque as pessoas costumam generalizar a queda de cabelo, né? Como se a de todo mundo fosse igual. Mas o que a gente vê claramente não é isso. Nós temos diversas causas de queda de cabelo. Sim. Então, quando o paciente se dispõe a comprar por conta própria alguma medicação, a usar a mesma medicação do colega, do vizinho, ele pode
além de não estar se ajudando, estar se atrapalhando. Piorando a situação. Né? E aí quando ele chega, já passou mais tempo, já é mais difícil para nós conduzir aquilo. Então eu tento sempre explicar, procura o seu diagnóstico, procura alguém apto para fazer o seu diagnóstico, porque aí com a sua causa a gente vai achar a solução. Exatamente. A gente teve a pandemia, né? E na pandemia as pessoas, um falava para o outro, usa isso, usa aquilo e tal. E a gente, na área, eu posso falar até na área clínica, na área da nutrição, que a gente vê muitas pessoas fazendo uso de suplementação de maneira indevida. Né? Suplementação sem orientação do médico, sem orientação de um nutricionista, e a gente vê muito também essa questão nos medicamentos, né? A automedicação e a suplementação errônea são grandes inimigos de quem quer, de fato, tratar o cabelo e o couro cabeludo, né? Eu acho que em outras áreas da medicina a gente, né, também enfrenta essa dificuldade, porque cada vez mais nós temos leigos falando a respeito do que você deve tomar, o que você deve fazer. Os blogueiros, né? Muitos são de grande valia para nós quando tem informações corretas, quando buscam fontes corretas, quando chamam alguém que entende do assunto para falar sobre. Exatamente. Mas quando a gente vê instruções alheias jogadas, né? A gente tem que até responder se isso é mito, se isso é verdade, o que é, porque as pessoas, elas se encantam por aquilo, mas quando elas veem que não está resolvendo, aí elas correm pro médico, olha, eu já tentei de tudo, eu já gastei dinheiro, eu já fiz o que o fulano falou e não resolveu, e não resolve mesmo. E quando a primeira opção geralmente deveria ser o quê? O médico especialista naquela área. Sim. Né? Exatamente, o médico especialista naquela área. Voltando, sempre que eu digo, procure o profissional certo. Você procurou o profissional certo, o resultado vai vir. Né? Eu posso falar assim porque eu sou prova disso, né, doutora? A doutora Maria Fernanda, ela é minha médica, dermatologista, né? Eu cheguei no consultório dela com 3 situações. E aí eu falei assim, doutora, uma das situações foi a questão da calvície. Falei, doutora, eu não sei se já é tarde demais para mim, porque eu acho que eu deveria ter te procurado antes, né? E assim, eu achei muito interessante que você já foi logo... Não, vamos tratar o que é mais difícil primeiro, Leandro. Vamos tratar o cabelo, né? O que acontece é que às vezes as pessoas retardam muito para procurar o profissional ou por não terem fé de que aquilo resolve, porque como a gente vê muito calvo na rua, a gente acha que realmente não tem solução. Por que todo mundo, né, entre aspas, tá assim, se tem solução, se tem um tratamento adequado? A medicina vem melhorando cada vez mais e a gente vem conseguindo atingir melhores resultados cada vez mais. E a outra coisa acontece muito nas mulheres, mais do que nos homens até, como... Na calvície feminina, na alopecia androgenética feminina, a queda é mais difusa. A mulher demora mais para entender, para perceber que ela realmente tem um problema e que ela precisa de um diagnóstico, né? Ela acha só que ela passou por um estresse, que ela passou por algum problema e que aquilo ali afetou, o cabelo dela tá um pouco ralinho, mas não é por aí. Quando ela vai procurar, muitas vezes já tá bem avançada e aí a gente encontra uma dificuldade, mas que também não é um empecilho. Doutora, esclarece pra gente uma situação. Queda de cabelo, ela é normal até que ponto? Então, nós temos queda de cabelo fisiológica e queda de cabelo patológica. Sempre quando o paciente chega para mim falando a respeito da queda de cabelo dele, eu tento tirar todas as possibilidades que estão à minha frente, né, de hipótese diagnóstica, para depois a gente entender, não, então é fisiológica, né? Eu faço o exame físico, eu faço a tricoscopia, peço exames laboratoriais e quais outros mais precisar, para eu descartar causas patológicas e se houver uma queda moderada ali, sem fios ao dia, a gente fica com a causa fisiológica, né? Sim. Também tem muito a ver o tempo, né? Há quanto tempo você está sofrendo essa queda, né, intensa? Então, alguns são agudos, alguns são crônicos, e aí a gente vai correlacionando com os tipos de patologias que a gente tem.
eu vou te perguntar algumas coisas. O estresse, né? Esse mundo que nós vivemos hoje, correria, estresse daqui, estresse de lá, a questão da síndrome de burnout, né? Questões de trabalho. Isso pode provocar a queda de cabelo? Pode. O estresse pode provocar queda de cabelo. Mas eu, particularmente, essa é a minha abordagem pessoal, podem ter outros tricologistas que abordam de outra forma, eu tento não colocar muito na conta do estresse, porque justamente como você falou, no mundo que a gente vive hoje, né, muita correria, a maioria das pessoas tem um nível de ansiedade, tem um nível de estresse, que se eu colocar tudo na conta dele, eu não trato paciente nenhum. E muitas vezes existe um diagnóstico escondido ali atrás daquilo também. Então, eu prefiro isolar outras causas, descartá-las. Se descartadas, a gente conversa a respeito do estresse, a gente medica, arruma a casa, como eu digo, para poder cessar a queda de cabelo patológica. Mas eu tento procurar outras causas primeiro. As mulheres, na questão do pós-parto, pode acontecer também, né? Pode. Na verdade, o pós-parto ele ainda tem alguns fatores associados. Pode ter sido um pós-parto cirúrgico, né? Como uma cesárea, que é um trauma para o organismo precisa se recuperar daquilo, né? E aí, após um tempo, aconteceria o eflúvio. Também tem, né, a alteração hormonal, que também causaria queda. Então, o pós-parto ele ainda é um pouquinho mais complicado, mas eu sugiro que a mulher procure um médico o quanto antes, procure o tricologista o quanto antes. Não espere muito tempo até ela já tá descabelada de estresse, porque o cabelo tá caindo. Sim, eu me lembrei de uma paciente minha com hipotiroidismo. A questão também da tireoide influencia bastante nessa questão, né? Existem muitas doenças sistêmicas que causam alterações no couro cabeludo, na saúde da haste. Então, o fato de você investigar o seu paciente, eu até brinco que o tricologista, antes dele ser tricologista na consulta, ele tem que ser um pouco clínico geral. Ele tem que tentar entender o paciente que está ali de frente para ele, senão ele vai colocar tudo na mesma conta, tudo na causa mais comum. E isso não pode acontecer, a gente não pode generalizar o paciente. Então, eu tento ali fazer um screening do meu paciente, para eu ver se não tem nada sistêmico que pode estar alterando. Certo. Essa paciente minha com hipotiroidismo estava com uma queda muito expressiva. Mas como a gente pontuou, né? Você estando com o profissional certo, as coisas vão melhorando. Regulamos, ajustamos a alimentação dela toda, né? Porque a alimentação também tem muito a ver com essa questão da queda de cabelo, né, doutora? Deficiência de algumas vitaminas, de alguns minerais, isso pode estar prejudicando demais a pessoa e tá causando essa queda de cabelo também, né? Eu costumo falar com os meus colegas assim que tem duas profissões que são essenciais para mim como tricologista: o nutricionista e o endocrinologista, porque ali, nós conseguimos fazer grandes coisas por aquele paciente, sabe? Sim. Muitas vezes o paciente, né, não dispõe do tempo ou não quer procurar. Eu tento resolver como posso, como sei, como médica, mas se ele pudesse ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com o endocrinologista, seria o ideal. Fecha direitinho, né? Mais outras situações que eu queria falar. Tem outras doenças do couro cabeludo, né? A inflamação, tem algo assim? Existem. Nós temos várias coisas, né, no couro cabeludo, várias patologias ou várias situações que podem alterar, que podem causar queda. A dermatite seborreica é muito comum no nosso meio. Nós temos até psorias de couro cabeludo. Então, muitas vezes, também o paciente já chegou para mim e falou: olha, eu tenho uma caspa aqui que ela nunca melhora, ela é mais aqui na nuca e tudo mais. Assim, hoje eu já vou examinar ele pensando no que vou ver, né? Mas é comum também. Às vezes o paciente chega achando que ele não tem nada, achando que é só uma caspa. Né? Às vezes coça um pouquinho, minha nuca fica um pouco vermelha na hora que eu faço a tricoscopia, o exame físico, ele tem psoríase. Então, precisa ser tratada. Antes até da gente pensar em queda,
eu falo, ó, eu nem vou pensar na sua queda agora. Eu vou tratar a sua psoríase. A gente vai tratar ela, porque não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, muita coisa influencia ali no corpo. E as pessoas, elas tentam colocar tudo assim no mesmo balaio, né? Vamos colocar assim, eu tô com caspa. E na realidade não é uma caspa, é uma inflamação, né? E então, mais uma vez, a gente falando com um profissional certo, a gente vai ter resultados excelentes. Eu queria que colocasse para mim aqui na tela como que o Leandro aqui estava antes de procurar a doutora Maria Fernanda. Olha só, comenta um pouco, doutora, a respeito dessa situação minha. Quem trabalha com isso sabe que uma das partes mais difíceis, e eu expliquei pra você, explico pra todos os meus pacientes, uma das partes mais difíceis da gente recuperar é o recesso, né? É Sim. a parte frontal, Aham. né? Às vezes o paciente vem com, né, incomodado com a coroa, eu até falo, espera um pouquinho, espera uns 3 meses de tratamento, que você vai ver que confia em mim que vai dar certo. Sim. Quando eu vejo no recesso, eu falo, olha, confia em mim, vai dar certo, mas aí é difícil. Aí você precisa ter calma, você precisa ter paciência, né? E eu lembro direitinho que eu desenhei uma linha com a minha caneta de transplante, eu desenhei uma linha em você e falei, olha, Leandro, você vai conseguir chegar até aqui, né? Eu fiz a tricoscopia, olhei, eu faço a tricoscopia digital, coloco no meu iPad para vocês verem, eu lanço no seu prontuário, analiso ela e depois na próxima consulta eu desenho para você aí. Igual, olha aí como que tava. E eu lembro que eu fiz esse desenho aqui Volta direitinho. na primeira imagem pra gente, e falei, por favor. olha, você vai conseguir chegar até aqui com um pouquinho de persistência, né? Não, aqui não tinha nada. Não tinha nada, né? E aí fiz os exames, fiz a tricoscopia e eu lembro de ter feito essa linhazinha em caneta azul pra você, exatamente ali. Falei, ô Leandro, se você tiver disciplina... E aí, disciplina, olha, foi depois, acho que foram depois de 70 dias, mais ou menos, estava assim. Já. E hoje tá melhor ainda. Sim, olha, isso aí. O que a gente nota também que é interessante falar... durante o tratamento, a gente sempre tem um lado diferente do outro, né? Em tudo. E você sempre teve o lado esquerdo mesmo. Mas mesmo assim, ele repilou. Na nossa última consulta, a gente até achou que ele estava melhor que direito, né? Então, o organismo é interessantíssimo. Então, gente, olha só. Eu sou prova de que o tratamento com um profissional correto tem excelentes resultados. Doutor, agora vamos falar de uma situação aqui. Um amigo viu a foto. Quando eu publiquei essa foto no Instagram, nossa, muita gente perguntando com quem que você foi consultar, onde que foi, onde que você fez o tratamento e tal. E eu falei assim, olha, foi com a doutora Maria Fernanda Pedrosa, ela é lá de Juiz de Fora, mineira mesmo. E achei ela, o engraçado, gente, que foi o seguinte, eu tava procurando uma profissional e eu falei assim, cara, vou procurar aqui na internet. Quando eu procurei na internet, achei no Facebook. Aí entrei em contato com a clínica, aí a pessoa que me atendeu, expliquei minha situação para ela, falou assim, olha, a profissional que vai te atender aqui vai ser a doutora Maria Fernanda Pedrosa, pode marcar com ela. Cara, quando a gente acha o profissional certo, as coisas acontecem. Que bom, eu fico feliz que eu tenha te ajudado. Aí, um amigo pegou e falou assim, Leandro, poxa, me fala aí como é que foi seu tratamento e tal. O que você tá tomando? Geralmente é assim, o que você está tomando? E aí quer fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Serviu para ele, vai servir para mim também, né, doutora? E ele pegou, eu falei das medicações que você tinha me passado, e ele falou assim, mas essa medicação ainda é muito boa para homem, não. Isso aí vai te gerar um problema e tal. Eu falei assim, olha só, eu tenho uns 9 meses tomando essa medicação, não tive problema nenhum. Pode tirar as dúvidas da gente com respeito a essa questão das medicações? É porque, na verdade, assim, na sociedade está muito difundido o uso da finasterida, né? Sim. Então, eles acham que qualquer homem que está tratando calvície está usando finasterida, mas você não tá. E eu não passo finasterida para ninguém. Exatamente. Não passo mesmo. Então, eu brinco que as pessoas encaram isso, às vezes, até como uma propaganda, né? Eu não uso finasterida mesmo, tá? Então... O que aconteceu? Finasterida, ela é um bom remédio, ele é um remédio usado há muitos anos, mas
existe essa pecha na sociedade que a finasterida tem efeitos não tão desejáveis para homens. Então, pelo sim, pelo não, além de ter opções melhores, além da nossa primeira linha hoje, né, cientificamente, não ser mais a finasterida, então eu estaria passando para alguém alguma coisa, né, de segunda linha, não é muito meu método de trabalho. Então, eu me abstive de desmistificar isso. Eu não fico no consultório tentando desmistificar a finasterida pro paciente. Eu simplesmente já não uso ela. Porque ela realmente pode causar? Pode. Mas eu sempre explico com qualquer medicação que todo medicamento tem efeitos colaterais, Sim, né? sim. Até os mais simples que a gente encontra no balcão de farmácias, que nós tomamos em casa para dores de cabeça. Até esses medicamentos têm efeitos colaterais, alguns inclusive muito sérios, né? Que até levam à hospitalização. Então, é bom que o paciente entenda que todo medicamento tem risco, todo medicamento tem efeito colateral, que a finasterida pode ter esse efeito, mas que nem sempre tem, né? Mas, de qualquer forma, eu não prescrevo ela. Sim. Mas as pessoas acham que todo mundo que tá tratando calvície tá, né? E comigo, não. E qual outra medicação aí que o pessoal fica batendo muito, fica falando? O minoxidil, né? As pessoas falam muito do minoxidil tópico e do minoxidil oral. Pra te falar a verdade, o minoxidil tópico, ele é o campeão do chegar no consultório e falar assim, doutora, eu tô há 2 anos passando o minoxidil e eu não tô vendo resultado. Eu tô ficando mais calvo. Porque, assim, Você me fez um esclarecimento quando eu comecei a usar a medicação, né? Que você falou assim, Leandro, olha só, eu preciso fazer personalizado para você. Eu não vou jogar para você 5%. 5%? Minoxidil 5%. Isso. Eu não vou jogar uma dosagem alta para você agora. A dosagem tem que ser de acordo com o seu momento que você está passando. E o que a gente vê, as pessoas aí que não procuram o médico, eles pegam e usam a dosagem lá, aleatória e... Não deu resultado. Né? O minoxidil tópico, o problema dele não é nem a dosagem alta, 5% até uma dosagem bem ok. O que acontece com ele é o seguinte, algumas pessoas não têm enzimas ou não têm enzimas o suficiente para convertê-lo na forma ativa. Então a pessoa passa ele no couro cabeludo e ele não resolve, né? E outra coisa, né? Muitas vezes, frequentemente, né? Pela porcentagem, né? Dos estudos de incidência, a gente consegue perceber isso. A alopecia androgenética é muito frequente na nossa sociedade. Sim. E o tratamento dela não é minoxidil, né? Apesar de toda a propaganda ou de todo o esforço que a mídia faça, o tratamento da alopecia androgenética não é minoxidil. Então, o paciente pode passar, ele pode tomar, ele pode fazer de qualquer maneira durante tanto tempo. Ele vai ter um resultadozinho, mas ele não vai ter tratado a doença dele e ele vai ficar calvo. Exatamente. Aí parou de tomar a medicação, né? Vamos colocar assim, ele parou de tomar, e aí? Volta, não volta? Como é que fica essa situação? E outra coisa, a alopecia androgenética, né? Existe um fator muito interessante aí na patogênese da doença, que existe o afinamento do cabelo, né? Não só a queda, mas o afinamento. O minoxidil não reverte isso. Entendi. Então, ele coloca cabelo para nascer, ele muda o cabelo do ciclo e tudo mais, mas ele não reverte isso. E aí? O paciente vai ficar com a sensação de cabelo ralo, com a sensação... É aquela, eu brinco que é a sensação do 0 a 0, né? O meu cabelo nasceu, mas ele tá caindo. Ele tá nascendo, tá caindo, tá nascendo, tá caindo. Mais do que deveria. Entendi. Então...
Por isso que é sempre bom a gente procurar fazer o diagnóstico correto. Se no caso for alopecia androgenética, né, feminina ou masculina, a gente agir no eixo da patologia. Sim. Não extra. Quer dizer que o paciente da alopecia androgenética não toma minoxidil? Não. Ele pode até tomar. Às vezes ele pode até fazer o uso tópico. Isso depende muito do paciente. Mas aquilo ali é o remédio da doença dele? Não. Aquilo ali é só uma ajuda. Aquilo ali é um plus. Sim. Eu posso comprovar da atenção que eu tenho sua na minha questão do tratamento, né? E as pessoas me perguntam, novamente falando a respeito do que eu tomo, do que eu uso e tal. Eu falei, gente, eu tô fazendo um tratamento. E nesse tratamento, a doutora, um momento, ela usa uma medicação ou usa um suplemento. Você precisa procurar o profissional certo para fazer seu tratamento. Sim. E não fazer de qualquer maneira, né? Eu brinco às vezes com a minha secretária no final do dia que eu nunca tive prescrições iguais. Sai no final do dia e eu nunca pude aproveitar um Ctrl+C, Ctrl+V de um paciente para o outro. Porque não tem como. As pessoas estão em fases de tratamento diferente, porque também existe isso, né? Sim. Quando vocês chegam lá, eu falo assim, ó, nós vamos colocar aqui na mesa os pilares, né? A gente vai fazer parar de cair, a gente vai fazer nascer, aí depois passa dessa fase, a gente já faz a tricoscopia, vê que tá nascendo, vê que parou de cair. Não, então agora a gente vai fazer esse fio chegar no diâmetro normal. Então, quer dizer, cada paciente está passando por uma fase. Eu vou puxar agora para a área da nutrição. Não adianta eu fazer uma dieta para o marido e uma dieta para a mulher. Ctrl+C, Ctrl+V, igual. Uma dieta semelhante. Não adianta, eles são diferentes. Então, o tratamento é individualizado, né? Essa questão a gente vê, usa esse medicamento aqui que vai resolver. Aí ele pegou a opinião de não sei quem lá e que falou e vai acreditando. É engraçado que eu acho que como eu converso muito na consulta, as pessoas gostam disso, né? E eu atendo muita família. Então, às vezes eu atendo a mãe, o pai, o filho, né? A paciente, o tio e tudo mais. E eles sempre ficam nesse burburinho, às vezes quando é mãe e filho. Mas não dá pra gente tomar a mesma coisa? Não dá, gente, sim. Não dá. Depois que eu coloquei a foto, né, que eu publiquei e tal, as pessoas procurando, né, você tem uma paciente que é minha amiga, né, e ela levou o tio para ir junto. Sim. E, tipo assim, pensa que vai utilizar a mesma medicação e não é. Cada um tem uma avaliação, né? Não separado, diferente. Eu até falo assim, algumas coisas, né, os meus pacientes compram na farmácia, mas a maioria das coisas que eu prescrevo são manipuladas. Por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que eu preciso personalizar aquele tratamento. Eu vi, durante muito tempo, tratamentos não darem certo de outros profissionais porque eram coisas muito gerais, né? E aí eu vi que eu precisava individualizar aquilo, que quando eu individualizava eu tinha ótimos resultados. Sim. Então, a maioria das minhas coisas são manipuladas. Uma porque fica mais acessível, né? Eu consigo entrar num acordo com o meu paciente o que ele vai usar. Porque eu acho que uma coisa muito importante na área da saúde é isso. Porque às vezes o paciente chega no consultório e o médico ou o nutricionista passa centenas de coisas que, primeiro, por ser muito, o paciente, ele não vai fazer o uso correto, sim. né? Ele não vai se dispor aí ter aquele gasto. Eu não vou comprar todo esse medicamento ou todo esse suplemento. Aí ele compra o que ele acha que é mais importante, sim. né? Já atrapalha a gente demais e usa do jeito que ele julga que vai ser melhor aquilo que ele comprou, né? Então, para mim, fundamental do tratamento é a gente entrar em um acordo. Por isso que eu sempre te pergunto, qual que é a sua rotina? Você consegue tomar isso aqui na hora do almoço? Porque tem gente que nem vai para casa na hora do almoço e fala, não, eu prefiro tomar no café da manhã. Então, eu mudo o tratamento que eu tô fazendo para que fique acessível para o bolso do paciente e para a vida dele. Porque eu aprendi, até com um professor mais antigo meu, que se não ficar, o prejuízo é meu. Porque ele vai parar de tratar comigo. Sim. E o prejuízo é dele, porque ele não vai atingir o resultado que ele quer, né? Então, para mim, manipular aquilo para o paciente
tem sido sempre uma boa saída, porque eu consigo acolhê-lo, né? Aquilo que ele pode fazer por aquilo, porque... É porque a gente, como profissional de saúde, a gente também tem que prestar atenção nessa questão econômica dos nossos pacientes, né? Não adianta eu pegar lá e vou prescrever um whey para o paciente que aquele whey não cabe dentro do bolso dele, Sim, né? sim. Então, a gente observa, quando a gente tem essa atenção do profissional perto da gente, que tá atento a todas as situações, as coisas acontecem, né? A gente tem muitos pacientes dispostos a fazerem o que for, né? Fala, ó, pode passar o que você quiser, que eu vou fazer, que eu quero isso. Tudo, é o melhor dos mundos, né? Se a gente pudesse passar tudo que a gente gostaria e tal. Mas tem muito paciente que tem outras prioridades, que tem outras coisas, né? E você não vai deixar de tratá-lo por isso. Sim. E aí você trata de acordo com o que ele pode. E são os melhores resultados, porque você sabe que vai ter aderência. O importante da saúde é a aderência. Quando perde a constância, quando o paciente deixa de aderir. Eu vejo essa situação na questão da nutrição, se o paciente aderiu ao planejamento alimentar ou não. Né? A gente vê muito isso, né? Doutora, mais uma outra situação que eu gostaria de te perguntar aqui. Vamos voltar agora para o lado das mulheres, porque as mulheres, elas são muito mais vaidosas que os homens, né? E a gente vê elas em salão de cabelo, salão de beleza, né? Faz tratamento, não sei se eu falo tratamento. Vou fazer uma escova. Fala pra gente o que pode trazer benefício, o que pode trazer prejuízo. Explica pra gente. Olha, tratar, né? Como é que eu vou explicar de uma maneira melhor, assim? Cuidar da haste capilar, não é bem tratar. Cuidar da haste capilar melhora a autoestima, né? A pessoa se vê melhor, se vê com o cabelo mais bonito, tudo bem. Mas eu não gosto que os meus pacientes confundam isso com a saúde do couro cabeludo e queda, porque existe muito isso, né? Eu não sei se foi bem a pergunta que você queria entrar, mas existe a quebra e existe a queda, né? E muitas vezes eu vejo que a mulher, ela confunde. O meu cabelo tá caindo muito. Muitas vezes não é. Na hora que eu vou examinar, o cabelo dela tá quebrado. O cabelo dela tá quebrando. Tem então essa diferença, então? Tem. Da quebra e da queda. A quebra é o rompimento ali da haste capilar. A queda, ela cai lá dentro mesmo. Tá. E explica o que provoca um e outro. A quebra, geralmente, são fatores externos, né? Então, eu sempre falo assim, se você for fazer luzes com um profissional que não é tão adequado, se você não estiver cuidando internamente do seu cabelo, e você tiver com aquele cabelo, assim, já fininho, né? Por falta de cuidado, às vezes você tem uma alopecia androgenética, tá com aquele cabelo afinado, aí você vai e faz uma luz pra ficar muito loira, seu cabelo pode quebrar. Às vezes ele não vai nem cair, ele vai quebrar. Porque é interessante que você cuide da haste de maneira com que você não a traumatize, né? Ou seja, descolorindo muito ou passando produtos, né, muito abrasivos, né? Algumas escovas progressivas. Eu posso agora ser, assim, até meio olhada de cara torta pelos meus pares, mas eu não impeço as minhas pacientes de fazer escova progressiva. Nunca impedi. Não é por aí. Às vezes a paciente chega no meu consultório, por exemplo, falando assim: a minha dermatologista não me deixa fazer escova progressiva, a minha dermatologista falou que eu não posso fazer e tudo mais e tal. Bom, eu oriento. Não que ela deva fazer. Não incentivo ninguém a fazer. Mas tem mulher que realmente não fica sem. Aí vem o problema da aderência. Porque se eu falar pra ela que ela não pode fazer o meu tratamento, fazer a escova progressiva, ela não vai fazer o meu tratamento pra fazer a escova progressiva. Entendi. Porque ela quer ir pra praia, ela quer ir pra academia, e às vezes o cabelo incomoda, ela quer não ter que secá-lo e tudo mais. Também causa dano à haste. Mas se você tiver uma haste bem cuidada, se você fizer com um produto regulado pela Anvisa, você vai causar menos dano. O importante é só não chegar no couro cabeludo, que aí você pode causar queda. E aí o que acontece? Você não perdeu a oportunidade de
manter essa pessoa contigo e ajudando ela na saúde dela, né? Sim, exatamente. Às vezes a paciente faz até, as mulheres vão me entender, elas fazem até escovas progressivas muito fortes, e aí eu tento falar, não, então não vamos fazer essa, vamos fazer uma outra, e vamos cuidar do seu cabelo, que você vai gostar. Então, eu tento ajudar ela de duas formas. Quando eu vejo que ela tá usando um produto, né, entre aspas, inadequado, clandestino, assim, que é tão forte que não tem aprovação, porque existem, tento levar ela para um produto melhor, mas eu não impeço ela de fazer, né? Eu aviso, olha, se cair, se o produto entrar em contato com o couro cabeludo, você pode ter alterações e pode ter queda. Mas se você fizer só na haste, se você não deixar pegar no couro cabeludo, a gente vai cuidar do seu cabelo e você vai conseguir manter os hábitos da sua vida e tratar do seu cabelo ao mesmo tempo. Tá vendo, mulheres? Muita atenção que a doutora Maria Fernanda acabou de dizer aqui, ó. Depois vocês vão conferir mais disso nos cortes. Doutora, outra situação. Pode lavar o cabelo todo dia? Não pode? Como é que fica essa situação? Olha, tanto para homem quanto para mulheres. Isso é muito individual, tá? A questão, por exemplo, muitas mulheres falam assim, meu cabelo tá caindo tanto que eu nem tô lavando. Aí eu falo, mas você vai piorar a situação. Às vezes, não tô lavando uma vez por semana, porque quando eu lavo tá caindo muito. Você tá deixando ele mais oleoso, você vai piorar a situação. Então, não tem uma receita de bolo para isso. Eu costumo examinar o paciente em algumas consultas até eu falar, olha, eu acho mais ou menos que a sua frequência deveria ser essa. Mas com exatidão, só a pessoa e o seu dia a dia podem dizer, tá? O importante é o seguinte, não deixar o cabelo oleoso, tá? Ele não precisa estar extremamente, né, limpíssimo, de lavar 2 vezes ao dia. Tem gente que gosta disso, né? Você não precisa agredi-lo. Trate o seu cabelo com gentileza. Você não precisa agredir o cabelo, mas também não deixa oleoso. Ficou oleoso, é a hora de lavar. Você não tá tirando fios. Aqueles fios que caem, a maioria leva foto do cabelo que caiu no banho, né? Elas levam a foto pra mim da mãozinha delas lá, o cabelo caiu no banho. E aí eu falo, olha, não é lavar que tá fazendo o seu cabelo cair. A gente vai achar a queda. E o certo é você poder lavar a vida inteira normalmente, sem essa surpresa que tá acontecendo aí. Mas não é parar de lavar que vai te ajudar. Porque existe a queda também normal, natural, que é existe fisiológica, a queda natural, que existe, você falou pra gente, né? Vamos agora entrar na sua área mais específica e que eu acho que gera mais curiosidade para as pessoas, que é o transplante capilar, doutora. Fala pra gente aí. É isso. O transplante, já que a gente começou falando da tricologia, né? O porquê que eu vim parar nela, né? O transplante é a minha paixão porque, além de gostar dessa área de resultado visível, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, eu gosto de atividades manuais. Meu pai foi cirurgião a vida inteira. E eu adoro operar. Seu Sebastião Pedrosa. José Sebastião Pedrosa. A vida inteira. E eu gosto de operar. Então, eu via aquilo com olhos assim, quando eu não sabia. Eu quero fazer. Eu não gostava de ficar parada. Então, eu fui cultivando aquilo em mim, né? Eu fui treinando as habilidades. Eu fui treinando mão esquerda, mão direita. E fui naquilo. E realmente, a minha paixão é o operar, é o fazer. Tanto que eu faço, né? Eu até falo assim, um diferencial do meu transplante é que eu não vou atender consulta enquanto a equipe toda tá lá, não. Tanto que eu não faço transplantes no dia que eu atendo consultas. Então, já existe essa particularidade. Já existe. Você fica 100% com o seu paciente. Eu fico 100% dentro da sala. No tempo de virada dele, que eu acordo um pouquinho ele e tal, é o tempo que eu vou comer alguma coisa, almoçar e volto junto com ele. Então, é um diferencial porque, né, tem que ter tempo para tudo. O fato é isso. Então, os dias que eu atendo consulta, eu não faço transplante. E se eu faço transplante, pode vir, assim, até da Inglaterra querer consultar. Eu não vou atender, porque eu tô 100% do tempo junto com o meu paciente.
É uma paixão e um cuidado, né? É um cuidado. Como eu que vou responder por aquilo, né? Sendo muito sincera, né? Como eu que vou responder por aquilo, eu não deixo na mão de ninguém. Então, eu tenho a minha equipe ótima, maravilhosa, me ajuda. São longas horas de convivência, então tem que ser boa mesmo. Mas eu tô ali porque dando certo, dando errado, eu que vou responder, então é pelas minhas mãos. Doutora, olha só. Tem dado certo. Eu pesquisando vi algumas coisas, né? Que tem métodos diferentes, né? Tem um que parece que você tira uma parte aqui de trás da cabeça e aí depois vai e põe aqueles cabelos, bota pra frente onde tá faltando. E como é que fica aquilo atrás aqui? Vai ficar uma cicatriz? Como é que fica? A gente tem os métodos FUT e o FUE, né? Que a gente chama de FUE, mais popularmente conhecido. Eu, particularmente, não faço FUT e essa tem sido uma grande tendência dos melhores do Brasil a não fazer o FUT. Eu acho um método, né, ultrapassado e que você expõe ao paciente a uma coisa que não é necessária, tá? Na verdade, o FUT, ele encurta muito o tempo cirúrgico, né? Porque a extração é mais rápida, né? Pelo FUT. Mas eu prefiro ter um tempo cirúrgico um pouco maior e tirar um por um. Uma unidade folicular por unidade folicular, né? A mesma unidade folicular podem ter de 1 a 6 fios, mais ou menos falando assim. Eu prefiro tirar um por um, né? A gente tira com um instrumento assim menor do que 1 milímetro, então é praticamente invisível. O paciente não vê aonde a gente tirou. E aí, no caso, não vai ficar a cicatriz, como nesse caso aí que... Não vai ficar cicatriz e ele não vai ser submetido a um pós-operatório doloroso. Porque eu acho que o que acontecia muito antigamente, que também trouxe um sentido ruim ao transplante, é aquela coisa incapacitante, ligado à dor. Ai, mas ele vai fazer uma cirurgia, ele vai ficar tantos dias em casa. Hoje a gente não tem mais isso. A recuperação do transplante é super rápida, né? A gente não pode generalizar assim, né? Cada paciente é um paciente, mas ela é rapidíssima. O paciente pode voltar a trabalhar em pouquíssimo tempo. E antes a gente não tinha, né? Quando existia o FUT, né? Ainda existe, muitos médicos fazem, mas no FUT já é diferente. Vamos colocar assim, tirou, vou falar assim, de um português bem claro, tirou uma lasca. Fica uma cicatriz. Aqui, tá bem exemplificado pra gente aqui. E alguns, dependendo da área da calvície, fica a cicatriz aqui, assim, ó. Nossa, isso eu, particularmente, não gosto, não faço. E quando, né, a gente tira no nosso método, é isso que ele tá mostrando aqui. Tá. No aqui FUE. É um monte de furinho que quando o seu cabelo... No meio do seu cabelo normal, então quando o seu cabelo voltar a crescer a área que não foi raspada, vai tampar isso aqui, você não vai perceber mesmo. E aqui, não. Aqui fica uma cicatriz. Então, seu cabelo vai crescer em cima, vai crescer do lado, vai crescer aqui, mas aqui vai ficar uma cicatriz mesmo. Mas aí, vamos lá. Tirou essa lasca toda aqui. Não. Aqui ele já mostrou que ele já tirou. Aqui ele fechou. Isso aqui já tirou até os pontos, vamos supor. A cicatriz ficou aqui. Só que é isso aqui como se fosse na cabeça toda. Isso aqui tem que tracionar. No caso, puxar a pele aqui pra poder... Tem que tracionar. Gente. É um pós-operatório ruim, né? E assim, eu prefiro ter um trabalho mais delicado, porque isso vai ficar a vida inteira no paciente. E o que eu costumo dizer é o seguinte, mulher tem muita vaidade, né? Sim. Mulher faz cirurgia plástica, faz não sei o quê, e homem, de estética, ele só faz uma cirurgia na vida, que é o transplante capilar. Né? Assim, na maioria das vezes. Obviamente pode ter outras coisas que o incomodam, né? Mas na maioria dos casos que chegam pra mim, eles nunca fizeram nada. Eles vão fazer uma cirurgia. Então, se eles vão fazer uma cirurgia na vida, que ela seja bem feita. Sim, né? Exatamente. Que ela seja feita minuciosamente. Então, eu extraio um por um, coloco um por um, também não coloco de maneira automática, não faço furos de maneira, né, automatizada. Né? A gente faz o mais semelhante ao couro cabeludo, ao crescimento de um cabelo mesmo. Então, eu não faço nada automatizado. Os aparelhos que são automatizados, eu manuseio eles e
para ter o resultado mais próximo do natural possível, porque eu acho que o que afasta muito o paciente mas eu vou ficar com cabelo de boneca? Quando eles me perguntam isso, hoje em dia eu já até tô rindo. Eu falo, não vai, de jeito nenhum. Né? Se você fizer de uma maneira automatizada, alguma coisa assim, pode até ser que você fique. Mas o método que eu faço, não. Eu faço extração manual, né, direitinho, eu mesma ali, uma unidade folicular por unidade folicular, coloco também, né? A gente preocupa muito com o desenho da hairline, que né? É essa linha frontal, É a linha frontal, né? Ali, por exemplo, a gente não pode colocar a unidade folicular de 2 fios, de 3 fios. Se você olhar para alguém, isso o paciente ele não imagina. Na hora que a gente fala, ele vai para casa pensando, né? Se você olhar para alguém, você já viu sair 3 fios do mesmo ósseo na frente? Sim. Não sai, é um por um. Então, é um trabalho que eu falo assim, é igual tecer um tapete. Você vai ali, né? É igual pintar um quadro. É aquela coisa bem minuciosa, delicada, para que fique natural, para que a pessoa te encontre e ela não sabe se você fez transplante, se você tratou o cabelo, o que aconteceu, né? Porque quando fica rendadinha assim, igual cabelo de boneca, certinho, não dá. Então, olha só, me explica uma coisa. Aí tá, seu paciente foi lá, fez a avaliação todo dia contigo. A gente, na imagem que ele colocou ali, tem a questão aqui da coroa aqui, né? Essa área aqui, né, doutora? Essa área, no transplante, você pode chegar até cobrir essa área aqui também. Pode, perfeitamente. Né? Se o paciente desejar. Na verdade, no transplante, eu cubro a área que o paciente desejar. Eu acho que a individualização da medicação, ela também vem aqui para o transplante, né? Eu não tenho que cobrir a área que eu quero. Eu tenho que cobrir a área que o paciente quer. E é engraçado, porque às vezes eu olho o paciente, eu me incomodo com a coroa dele, e ele fala, não. É aqui na frente o meu problema. E ele tá incomodado ali com o recesso, né? Ou o contrário. Eu já tive paciente novo que eu falei, não, mas esse recesso e tudo mais, porque eu sabia que a coroa ia repilar com a medicação, eu já tava falando isso pra ele. E ele queria o transplante da coroa. Entendi. E foi o que a gente fez. A maior densidade, o maior número de fios foi na coroa. O recesso, ele não estava se importando. Então, eu não tomo a frente disso. Eu falo que eu acho que ficaria melhor. Sim. Mas eu dou completa autonomia para ele decidir. É ele quem vai se olhar no espelho todo dia. É ele quem vai saber o que ele quer. E como é que é? Conta pra gente um pouquinho como é que é o dia do transplante. Olha, seu paciente chega que hora? Quanto tempo que demora a cirurgia? Eu costumo falar com o paciente que é o dia que ele tirou para cuidar dele. É o dia que ele tirou para mim. O dia inteiro ele vai estar lá com a gente, né? A duração é uma coisa bem individual. Por quê? Quando o paciente me fala aonde ele quer fazer, eu vou fazer outras análises. Ele tem cabelo suficiente para doar do couro cabeludo? Porque se ele não tiver, eu vou tirar do corpo. Aí já é outro tipo de cirurgia. Então tem essa possibilidade também? Tem. Tirar da barba? Do rosto, da frente, a gente não tira, né? Se a gente for tirar da barba, a gente tira daqui de baixo, que não dá pra ver muito. E de outras partes do corpo, né? A gente seleciona de acordo com o que a gente precisa, né? Tem transplante de barba também, que é muito pedido hoje em dia. Pelo pessoal jovem. Eles querem estar de barba. Aquela barba toda falhada, né? E quer barba, né? É um transplante muito gostoso, assim. Eu arrisco dizer que é até meu preferido. Eu gosto da barba, gosto. Tem de sobrancelha também. Muita mulher faz de sobrancelha, que é um desafio, porque agora para as mulheres aí... Vou brincar um pouquinho aqui, tem uma professora, Cíntia Chagas, ela falou assim... Tira essa marca aí não vou falar a marca aqui. Tira da sobrancelha. Porque algumas pessoas têm um pouco de receio de se submeter ao transplante de sobrancelha. Mas ele é ótimo. Ele é rapidinho. É assim, no transplante tudo que é rapidinho são algumas horas, mas ele é rápido. E existe uma particularidade nele que muitas pessoas não falam. É o seguinte. Como no transplante do couro cabeludo mesmo e até da barba, você tem que seguir a direção que o pelo nasce. Porque imagina se lá na sua coroa eu faço as inserções assim e seu cabelo
nasce assim, eu tenho que fazer assim, né? E ainda seguindo ainda o seu redemoinho lá atrás, pra ele nascer igual o seu cabelo. E na sobrancelha não é diferente, porque se eu fizer assim, você vai ficar com a sobrancelha espetada pra fora. E quando a gente vai aprender, nos cursos, congressos que a gente vai, sempre tem na hora da sobrancelha essas fotinhas aí de sobrancelhas que deram errado, né? Que ficaram espetadas pra frente. Então, o da sobrancelha é mais minucioso ainda, porque é a coisinha mais delicada ainda que o cabelo. Mas é gostoso. Mas voltando ao que a gente estava falando lá do dia do transplante, é o seguinte. Então, tem algumas particularidades que vão afetar o tempo cirúrgico, né? Se tem área doadora, se a área doadora vai ser o corpo, se vai ser o couro cabeludo mesmo, e qual a área que o paciente quer cobrir. Às vezes o paciente tem um recessozinho pequenininho e o transplante é matemática. O quanto eu vou tirar para cobrir daquela área na densidade que eu vou colocar. Então, eu estipulo uma densidade, eu meço a área no programinha do computador, faço as medidas todas, eu já sei mais ou menos qual a velocidade que eu faço, então eu divido aquilo e tenho meu tempo cirúrgico, tanto de extração quanto de implantação. Sim. Mas é muito particular, só que eu já revelo o seguinte, vai ficar por minha conta o dia inteiro e eu fico por conta de um paciente o dia inteiro, não importa o tamanho do transplante dele, o que eu também acho que é um diferencial. Eu não faço várias salas de transplante ao mesmo tempo. Eu não faço mais de um paciente no mesmo dia. Não faço, tá? Uma vez, num caso muito excepcional, eu marquei pra fazer. Graças a Deus dá tudo certo. Mas eu não faço no mesmo dia porque eu fico à disposição daquele paciente. Sim. Então, depois que acaba a cirurgia, eu fico lá, eu converso com a família, eu converso com quem vai, ele fica de repouso, né? A gente fica lá explicando, ele ainda tá acordando, aí vai comer. Então, assim, não é uma coisa que eu simplesmente faço e vai aí andando pela rua, faz e pode ir embora, não. É uma coisa assim, é uma atenção bem personalizada. Então, um dia de transplante vai sair acompanhado de alguém, ou a minha equipe vai levá-lo até o hotel ou até em casa. Se o paciente for de fora, precisar de hotel, precisar de assistência, eu opero pacientes até de São Paulo. A minha equipe dá toda assistência para eles, isso aí não tem problema nenhum. Olha, que legal. Assim, eu acho que assim, ficou bem esclarecedor, doutora, para as pessoas, muitos pontos, né? Agora, no finalzinho, essa questão aí, o transplante de sobrancelha, a questão da própria barba falhada e fazer o transplante também. Eu achei isso muito, assim, interessante. As pessoas, com certeza, vão falar assim, eu quero o contato dessa médica, eu quero saber, eu quero ir lá para poder ser atendido por ela também, né? Doutora, deixa eu ver com eles aqui, a gente tem mais tempo? 5 minutinhos? Então vamos lá, doutora, eu gostaria que você fizesse umas considerações finais, falando a respeito de saúde, né? A respeito de toda essa questão capilar, autoestima, né? Porque mexe, né? Eu lembro quando eu cheguei para você, eu peguei e mostrei uma foto, falei assim, doutora, olha só, eu vim aqui por causa disso, mas deixa eu te mostrar essa foto aqui. Olha o tamanho da minha testa, como é que tá, doutora? Tem jeito de resolver isso? Olha, eu acho que assim, eu vou aproveitar a oportunidade que você é nutricionista, que você é meu paciente, pra gente bater na tecla mais uma vez da individualização do paciente, né? Da gente examinar um paciente por não generalizar a causa, não achar que tudo é a mesma coisa, que as pessoas acham que só tem um tipo de alopécia. Às vezes elas me perguntam assim, mas eu tô com alopécia? Se elas soubessem quantos tipos de alopécia tem, né? Então, assim, tem essa falta de informação, mas eu acho que a gente não tem que levar isso como se fosse culpa, né, da população. A gente tem que pegar
né, pra gente mesmo a missão de instruir. Então, eu instruo todos os meus pacientes, eu tenho uma conversa, né, eu pego a folha e desenho pra vocês, né, eu falo, eu vou desenhar aqui pra eu te explicar o que você tem, porque se um dia você não quiser consultar comigo, se um dia você quiser consultar com outra pessoa, você vai saber o que você tem, pra você entender o que você tá tratando. E eu acho que isso, na tricologia, nas outras especialidades médicas e na nutrição, é importantíssimo o paciente ter esse cuidado, porque quando ele não tem, ele começa a se automedicar, ele faz suplementação errônea, ele está, às vezes, prejudicando mais a saúde dele do que, de fato, se ajudando, né? E a nossa missão é ajudar, então que a gente consiga levar cada vez mais o personalizado, a saúde integral que aquele paciente precisa, né? Sim. Então, essa é a minha missão, acredito que é a sua também, Sim. por isso que a gente se identificou, né? Por isso que a gente está aqui, de olhar o paciente com olhos completos mesmo. Doutora Maria Fernanda, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui. Eu creio que o que foi dito aqui vai promover mesmo saúde no sentido mais amplo, né? Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que fico feliz. Obrigada pelo convite. Tá? Pessoal, então, os contatos da doutora Maria Fernanda vai ficar na legenda do vídeo, tá? E acessem lá o Instagram dela, vocês vão ver lá algumas coisas lá bastante interessantes, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau para vocês e até a próxima. Obrigada.